Olá, boa noite. Boa noite. Igreja recorda a vida e sonhos proféticos de São João Bosco. Na catequese, Papa volta a pedir deposição das armas e paz no mundo. E assegura que a ira é um pecado desenfreado que destrói as relações humanas. Banco Central divulga que movimentação financeira via Pix bate recorde de transações em 2023. Secretário-geral da CNBB celebra jubileu de prata sacerdotal em Brasília. De bem com a vida. Pesquisadores brasileiros revelam que a satisfação em viver reduz riscos de adoecimento. Espaço Jovens Canção Nova completa 2 anos com espiritualidade e atendimento vocacional. Relíquia de Dom Bosco é exposta para veneração no Santuário do Pai das Misericórdias. 31 de janeiro, dia de São João Bosco. O Canção Nova Notícias começa agora. Há 200 anos, o menino João Melchior Bosco teve um sonho que transformou sua vida. Ele é conhecido por Dom Bosco, pai e mestre da juventude, santo celebrado hoje pela igreja. Nossa equipe em Roma preparou uma reportagem contando o sonho profético que Dom Bosco teve aos 9 anos de idade. Em 2024, os salesianos comemoram os 200 anos do sonho de Dom Bosco. Consideram que este fato foi uma profecia para a vida e missão do pai da juventude. O jovenzinho Dom Bosco vê-se num prado junto de sua casa, onde estão rapazes que falam, mas alguns blasfemam, magoam-se. Mas, entretanto, aparece a figura de Jesus. Não é que ele não identifica naquele sonho como Jesus, mas que se vai perceber que é ele. E depois Jesus diz-lhe, não com pancadas, João, mas com amor, com caridade, com paciência, deves conseguir educar estes jovens. Porém, o pequeno João se sentiu incapaz de mudar aquela realidade. Então, o homem de aparência majestosa disse que lhe daria a mestra, ou seja, Maria Santíssima, e pela orientação da Virgem poderia se tornar um homem sábio. E assim aparece aquela figura de Maria, mãe, mestra. No sonho, Maria ainda mostra a João que é possível se empenhar pela conversão dos homens. Houve uma transformação, não é, daqueles personagens. E ela diz-lhe, olha, é este o teu campo de missão. É isto que deves fazer com os meus filhos. Não é? Deves conseguir transformá-los. Deves conseguir retirá-los, libertá-los das situações em que se encontram para os poderes realmente aproximar de Deus. Durante uma missa celebrada neste altar da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Roma, Dom Bosco compreendeu a concretização de seu sonho. Neste altar, durante a Eucaristia, Deus concedeu a Dom Bosco a graça de compreender o seu sonho de menino, o sonho dos 9 anos. Foi um sonho profético. Como parte da família salesiana, a Canção Nova também celebra os 200 anos deste episódio da vida de Dom Bosco. Canção Nova, como parte da nossa família, é o sonho contínuo. Temos sempre meninos, meninas, crianças, adolescentes jovens que estão esperando. Então temos muito que fazer, porque eu penso que o sonho de Dom Bosco hoje tem a mesma atualidade que 200 anos atrás. Seguimos falando sobre as comemorações pelo dia de Dom Bosco, pai e mestre da juventude. Carisma que abraça a Canção Nova como membro da família salesiana. Para comemorar a data, o sucessor de Dom Bosco, o cardeal Ángel Artime, está no Brasil e a agenda intensa no Nordeste. De Recife, as informações são com a repórter Renata Vasconcelos e imagens de Wagner Santana. O reitor mó salesiano, o cardeal Ángel Artime, presidiu a celebração eucarística da primeira profissão de 10 noviços aqui ainda em Recife. E após a celebração, ele falou com a nossa equipe e enviou uma mensagem especial do dia de Dom Bosco. E hoje, em todo o mundo, nas 135 nações onde o carisma de Dom Bosco está presente, estamos a celebrar esta grande solemnidade, porque na verdade é uma grande festa para a juventude que tenham ao santo protetor e amigo. Sim.
Também esteve presente na celebração o arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson, que também falou com a nossa equipe e disse que a presença dele diz de comunhão da igreja. A presença salesiana entre nós é muito rica, muito positiva, e o carisma de Dom Bosco permanece bastante vivo, e é também um apelo a todos nós para que o trabalho da igreja com crianças, adolescentes e jovens seja cada vez mais fecundo, mas é um sinal de comunhão, é presença também do Santo Padre de algum modo, e ficamos felizes e gratos a Deus pela presença do Reitor Mor aqui na colônia salesiana. Nós vamos continuar acompanhando essa visita do Reitor Mor dos salesianos aqui em Recife, que parte para Juazeiro, no Ceará, e nós vamos trazer tudo para você em primeira mão. Renata Vasconcelos, de Recife, para o Canção Nova Notícias. E como é bom poder continuar falando de Dom Bosco, né? E a gente vai para São Paulo com Sidney Fernandes, que tem informações sobre a história do fundador dos salesianos. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, Mauriceia, e boa noite a todas as famílias ligadas no Canção Nova Notícias. Olha, para ilustrar a história de Dom Bosco, nossa equipe visitou uma paróquia aqui na capital paulista e lá encontrou devotos que buscam viver a essência do carisma salesiano, promovendo o bem e o amor à juventude. Com os olhos fixos na imagem de Dom Bosco, Terezinha lembra o início do seu trabalho no centro social que leva o nome do santo de devoção. Eu faço a experiência com o olhar de Dom Bosco. E a partir deste olhar que eu tive, dessa experiência, de um quadro que eu vi na escola, eu tenho a certeza de que eu tinha feito a minha escolha certa, que era trabalhar pela evangelização e a educação de crianças, adolescentes e jovens. Sacerdote nascido no século XIX, Dom Bosco via na cidade de Turim, na Itália, muitos jovens abandonados e desassistidos e decidiu fazer algo para a juventude. É nas prisões que ele decide não trabalhar com quem já estava preso, mas evitar com que os jovens fossem para lá. Inspirado também pela história de São Francisco de Sales, idealizou um oratório para acolher os jovens daquela região. Iniciava-se aí a grande obra de educação salesiana, hoje presente em mais de 130 países. O oratório se chamava isso, né, Casa que Acolhe, Escola que Educa para a Vida, Pátio, né, que favorece a socialização e, ao mesmo tempo, uma paróquia, né? Uma paróquia que evangeliza. A história da paróquia São João Bosco começou aqui na zona oeste de São Paulo há 60 anos, quando foi construída uma capela dedicada ao santo. Hoje a igreja funciona ao lado do Centro Social Salesiano. Tatiana foi aluna do Centro Social. O carisma de Dom Bosco ficou no coração da jovem, que participa ativamente da paróquia. Ele deixou um lindo propósito, incentivando mais jovens a continuar também a seguir esse caminho, esse carisma, né? Toda a sua história de alegria, né? De brincadeira, de oração principalmente e de muito amor. Carisma que atrai também Francisca. Desde criança frequenta a paróquia e mantém a devoção a Dom Bosco. Eu digo que eu fui uma destinatária do serviço de Dom Bosco. E fui conhecendo o carisma salesiano acontecendo na minha vida. E acho que agora é hora assim, de dar de graça o que de graça eu recebi. Gosto de pensar que Dom Bosco sonhou comigo. Dom Bosco teve uma missão dedicada ao bem-estar da juventude. Falando em bem-estar, um estudo feito por pesquisadores brasileiros revelou que a satisfação com a vida pode reduzir doenças cardiovasculares e outras enfermidades. Acompanhe na reportagem. Em 2021, o Wellington sentiu fortes dores no peito e, ao chegar no hospital, veio a surpresa. Quando os médicos fizeram os exames ali, tiraram o eletro,
eles perceberam que eu estava com um grave índice ali de infarto. Eu estava passando por um momento de muita pressão, né? Eu morava em São Paulo, muito trabalho. Após 5 dias na UTI, o Wellington encarou a situação como oportunidade de vida. Aos 26 anos, ele e a esposa mudaram o jeito de viver. Uma semana depois, a gente comprou uma Kombi e aí a gente já começou a pensar nessa questão de morar nela. Cada cidade que a gente vai, a gente para. E aí é sempre um quintal diferente, com vizinhos diferentes. Isso é muito bom. As pessoas que levam a vida com mais otimismo têm mais chances de uma boa saúde cardiovascular. A informação foi confirmada por uma pesquisa do curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós relacionamos as medidas de satisfação com a vida com as medidas de saúde cardiovascular. Ou seja, quanto maior era a sua satisfação com a vida como um todo, melhor era a sua pontuação de saúde cardiovascular. O estudo da UFMG faz parte do doutorado de Aline e feito com base nos dados do levantamento Elsa Brasil. Desde 2008, o levantamento acompanha a saúde de 13 mil servidores públicos de 6 capitais brasileiras. Entre 2012 e 2014, passou a ser avaliada a relação de questões físicas e psicológicas com as doenças. Na nossa revisão de literatura, nós identificamos que no Brasil não há estudos sobre o tema. E até mesmo pensando que no Brasil hoje as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares, a gente precisa começar a pensar em outros fatores de risco que vão fazer as pessoas adoecerem, para que a gente possa ter intervenções em cima desses fatores também. O Wellington e Thaís mudaram a alimentação, praticam atividade física e continuam trabalhando de forma remota. Quanto às viagens, a Bahia foi o destino desta vez. Quem está aí do outro lado não precisa passar por isso que eu passei para entender, viver essa correria que a sociedade impõe, que a gente precisa ter. Hoje eu quero muito mais viver do que ter. Durante a catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco fez reflexões sobre a ira e disse que este é um pecado que está na origem das guerras e da violência. O Santo Padre também citou o Dia Nacional das Vítimas Civis de Guerra, a ser celebrado amanhã na Itália. Ricordo orante per quanti sono deceduti nei 2 conflitti mondiali. Em memória dos que morreram nas 2 guerras mundiais, o Papa Francisco rezou por aqueles que perderam a vida no Oriente Médio, na Ucrânia e em outros locais do mundo. O pontífice relembrou a morte de civis durante um bombardeio na faixa de Gaza e outros territórios ucranianos. Pediu que o grito de dor das vítimas toque os corações dos responsáveis pelas nações e suscite projetos de paz. A ira foi o tema abordado na catequese desta quarta-feira. Diante dos fiéis na Sala Paulo VI, o Papa explicou que a pessoa dominada pela ira tem dificuldade em esconder esse ímpeto. Um pecado que, segundo o Santo Padre, destrói as relações humanas. Há homens que reprimem a ira no local de trabalho, parecendo calmos e controlados, porém, uma vez em casa, tornam-se insuportáveis para a esposa e os filhos. Para Francisco, em situações de conflito, é importante que tudo se dissolva imediatamente, antes do pôr do sol, pois a noite não deve ser entregue ao diabo. O Papa ainda alertou para a necessidade do perdão e para as ações que neutralizam a ira, como a benevolência, generosidade, mansidão e paciência. Apesar deste pecado estar associado à origem das guerras e da violência, o pontífice explicou que não somos responsáveis pelo surgimento da ira, mas sempre pelo seu desenvolvimento. Se uma pessoa não se arrabbiasse mai, se uma pessoa nunca se irritasse, se não se indignasse diante de uma injustiça, então isso significaria que não é humana e muito menos cristã. Cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, encontrar a medida certa das paixões, educá-las para que se tornem boas. O Papa ainda recordou a memória litúrgica de Dom Bosco, sacerdote fundador dos Salesianos, modelo de educação, cuidado e acolhimento dos jovens. Pediu que o santo ajude a tornar fecunda a vocação de cada um na igreja e no mundo. A tutti la mia benedizione.
Hoje foi celebrado o Jubileu de Prata Sacerdotal de Dom Ricardo Reipers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nossa equipe na capital federal acompanhou e a Liana Nunes traz os detalhes desta celebração. Liana, boa noite. Exatamente, boa noite a você e a nossa audiência. Olha, Dom Ricardo é também bispo auxiliar de Brasília e comemora a data no dia de Dom Bosco, o santo que sonhou com a construção da capital federal. A celebração contou com a presença de familiares, amigos e autoridades eclesiais. A celebração aconteceu no Santuário Dom Bosco, em Brasília, e foi transmitida para todo o Brasil pela TV Canção Nova. Na homilia, Dom Ricardo Reipers falou sobre o fundador da família salesiana, relembrou os sonhos de Dom Bosco e afirmou que, assim como o santo, precisamos realizar os sonhos de Deus. Destacou que nas histórias da vida, Deus dá sinais de esperança e amor e que celebrar o Jubileu de Prata no dia de Dom Bosco é uma grande alegria. Dom Bosco sonhou tantas coisas bonitas, hoje dá a graça para nós festejarmos e dizermos obrigado, Senhor, pelos sonhos que foram realizados na minha vida. O religioso nasceu no Paraná em 16 de dezembro de 1970 e ingressou no Seminário Arquidiocesano São José em Curitiba aos 15 anos. Foi ordenado presbítero em 31 de janeiro de 1999. Em 2016, o Papa o nomeou como bispo diocesano do Rio Grande do Sul. Em 2023, Dom Ricardo recebeu um novo chamado e se tornou bispo auxiliar de Brasília. Também no ano passado foi eleito secretário-geral da CNBB. Ele exerce as duas funções na capital federal. O cardeal e bispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, afirmou que Dom Ricardo é um presente na vida dos fiéis. E hoje também 25 anos de doação de Dom Ricardo, 25 anos de sacerdócio. Então, momento de festa, momento bonito para a vida da arquidiocese. A caminhada religiosa de 25 anos é motivo de muito orgulho para a sua família. É um orgulho enorme, até me arrepia. Ele é muito importante para nós. Alegria por onde ele passa. O sorriso dele é contagiante e aonde ele passa, ele deixa a sua semente. Freio se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. E o Banco Central anunciou o número de movimentações com Pix em 2023. O montante de transações surpreendeu. A expectativa é que neste ano novas funcionalidades sejam implementadas ao Pix. Mais de 17 trilhões de reais em transferências eletrônicas instantâneas foram realizadas no ano passado. De acordo com o Banco Central, o aumento das transações via Pix foi de quase 60% em comparação a 2022 e triplicou em relação a 2021. O sistema de transferência de dinheiro em tempo real caiu no gosto dos brasileiros e se tornou o principal instrumento do mercado, alcançando aí 29% das transações, o que superou a utilização do cartão de crédito. A expectativa é que ainda este ano o Pix automático seja implementado pelo Banco Central. A nova ferramenta permite o agendamento de pagamentos recorrentes sem precisar autenticar cada transação. Qualquer pessoa física, jurídica, que tenha uma conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga em instituição financeira pode utilizar o Pix. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. E o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou que a criação de empregos formais no Brasil em 2023 teve queda de 26,3% em relação ao ano anterior. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que a geração de empregos no ano passado foi a menor desde 2020. O Ministério também informou que cerca de 23 milhões de pessoas foram admitidas e 21 milhões foram desligadas do emprego. Um caso no Espírito Santo repercutiu nas redes sociais. Uma policial salvou a vida de uma bebê de 2 meses que se engasgou com leite. Casos assim são muito comuns. Algumas dicas de profissionais de saúde podem ajudar a evitar situações como essa.
Brincar, pular e correr, atitudes de quem tem energia para gastar e não importa o lugar. Na pausa para o lanche, a atenção se mantém. Fazer uma coisa de cada vez. Brinca, para depois pausa um pouquinho, come. Porque se comer, brincar e correr, ocorre engasgo sim, aí é perigoso. Episódios de engasgo são comuns na infância. Crianças com menos de 4 anos costumam levar objetos à boca. Nestes casos, os primeiros atendimentos médicos são essenciais para restabelecer a saúde das vítimas. Essa médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência explica os procedimentos ideais em bebês menores de 1 ano. Eu tenho o lactente e a criança menor de 1 ano e eu tenho as crianças maiores. O ideal é o seguinte, ou você senta numa superfície ou você apoia a criança sobre o seu antebraço, sempre com a cabeça inclinada para baixo e você vai fazer golpes com a parte do punho em direção à cabeça, cerca de 5 golpes. Depois desses 5 golpes, vira a criança de barriga para cima e comprime o peitinho dela com os 2 dedos, o indicador e o dedo médio. Para crianças maiores, o protocolo é diferente. Eu vou colocar um punho fechado na boca do estômago e abraçar a mão. Nisso que eu fizer esse movimento, eu comprimo e puxo para cima. Eu aperto em direção a mim e puxo para cima. Mas para prevenir engasgos, algumas situações devem ser evitadas. Conforme a criança é introduzida à alimentação, a gente tem que fornecer para a criança um alimento pastoso, aí ela vai partir para os alimentos sólidos, em seguida ela vai começar a comer que nem adulto. Alimentos sólidos, grandes e redondos, que a gente sempre se preocupa. Uva, azeitona, isso é muito perigoso para fornecer para a criança. Então o ideal é que seja sempre a uva cortada, tem um corte de segurança, que você corta a uva no meio, pode dar para a criança dessa maneira, que aí se ela engasgar, é mais fácil dela cuspir aquilo, ou então engolir de uma vez, ou então na hora que fizer a manobra, a criança vai desengasgar esse alimento. Muitos pais buscam informações para não ter surpresas com relação à saúde do filho. Quando eu estava grávida dele, eu já comecei a pesquisar sobre a introdução alimentar, os cortes seguros. Eu acho assim que a gente, como mãe e pai, tem que sempre já saber também a manobra de desengasgo, que é super importante, se caso isso acontecer. O mês de fevereiro começa com temperaturas acima da média para o período e previsão de chuva em muitas localidades. Uma frente fria se forma no estado paulista e aumenta as condições de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais. Vamos ver como fica o clima aí na capital paulista? São Paulo, na quinta-feira, terá mínima de 19 graus, máxima de 27 e a chuva pode chegar aos acumulados de 20 milímetros. Na sexta-feira, terá mínima de 18 graus e máxima de 27 graus. A zona de convergência intertropical espalha nuvens carregadas no norte e nordeste do país. Vai ter muita chuva entre o Acre, Roraima, parte do Amazonas e sul do Tocantins. Já na região sul, o tempo vai ser estável em parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com possibilidade de pancadas de chuva entre a Serra Gaúcha e o norte do Paraná. Vamos ver como ficam os acumulados das principais regiões chuvosas no país no início de fevereiro? Teremos aí a máxima de 30 milímetros na Bahia, 25 milímetros no Mato Grosso e no Amazonas e 20 milímetros no Tocantins. No centro-oeste vai ter chuva volumosa, no norte do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal e predomínio de sol no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui no extremo sul do mapa, nessa região amarela. E atenção, nordestinos, podem se preparar para o calor, porque a quinta-feira vai ser de sol da Bahia ao Rio Grande do Norte, mas a condição de chuva passageira entre Sergipe e Pernambuco. Vamos às temperaturas em todo o país? Teremos aí as mínimas de 17 graus em Porto Alegre, 23 graus no Rio de Janeiro e máximas de 32 graus em Salvador e 35 em Cuiabá. Exibimos há pouco reportagens sobre Dom Bosco, que a igreja recorda nesta quarta-feira. São 200 anos de um sonho transformador na vida deste santo. Inspirado, Dom Bosco fundou uma obra de evangelização e de educação com base na razão, na religião e no amor. Estes 3 pilares caminham juntos na formação cidadã, acadêmica e cristã de crianças e jovens em mais de 130 países.
O que somos é presente de Deus. No que nos transformamos é o nosso presente a Ele. Esta foi a reflexão de Dom Bosco ao elaborar a formação de jovens para o serviço do bem comum. Deste modo, os salesianos trabalham com educação em diferentes locais do mundo. Dizia Dom Bosco, a educação é coisa do coração. Se é do coração, tem que brotar de um coração que está muito vibrante, mas que também sabe ser empreendedor, né? Essa escola fica na região central de Aracaju e tem mais de 1000 alunos. E hoje vivenciaram uma programação diferente para comemorar o dia de Dom Bosco. Momento de oração, reflexão da palavra e de imersão na história do padroeiro da juventude. Esse é o nosso desejo, que os nossos alunos possam, durante esses dias, mas durante todo o ano, entender o que é ser salesiano, olhando sempre para Dom Bosco como grande inspiração para chegarmos até Cristo. Agora, conhecendo a história de Dom Bosco e sabendo quem ele é, essa história veio tocar meu coração, em continuar o sonho dele, de evangelizar jovens. O sonho de Deus para Dom Bosco se concretizou em uma obra de evangelização baseada na fé, sabedoria e no amor. Tornar o ser humano, um bom cristão e um honesto cidadão. A gente concilia isso, a parte didática, a parte do aprendizado e também a filosofia Dom Bosco de amor, Da ação de Deus na sua vida, um projeto que se pôde verificar com a sua prática, acompanhado pela própria ação do Espírito, para concretizar esse sonho de Deus na sua vida. E não mais o sonho dele, mas ele pôde entender que era o sonho de Deus para a vida dele, se tornando realidade de uma obra salesiana já bem consolidada, com tantos jovens educados ao serviço da sociedade, ao serviço da igreja. E então, esse é o sonho mais conhecido de Dom Bosco, que hoje completa os seus 200 anos. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Dom Joel Portela Amado como bispo de Petrópolis, região serrana do Rio. O então bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro foi por muitos anos formador de sacerdotes, religiosos e leigos na igreja no Brasil. Dom Joel Portela Amado nasceu no Rio de Janeiro e tem 59 anos. Estudou filosofia no Instituto da Companhia de Jesus e teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde fez o doutorado em teologia. Hoje saiu a sua nomeação como bispo diocesano de Petrópolis. Tenho certeza de que Dom Joel tem todas as condições para ser um grande bispo, um grande pastor para aquela igreja, um grande pastor para aquela porção do povo de Deus. Então desejamos a Dom Joel um feliz, um profícuo ministério na vida daquela igreja. Foi ordenado presbítero em outubro de 1982. Em 2016, foi designado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro pelo Papa Francisco. Dom Joel também foi por 30 anos professor no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da PUC-RJ, além de ser membro da comissão organizadora de elaboração das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, da CNBB. Dom Joel fez um trabalho espetacular à frente da conferência como secretário-geral. Eu estou colhendo os frutos dele, as benesses que ele deixou no sentido de organização. Então ele merece. Petrópolis é uma belíssima diocese, é um momento de graça, de bênção, e o nosso abraço a Dom Joel, desejando que São João Bosco inspire a ele bons propósitos e muito sucesso na missão. O jovem que visita a Canção Nova vai encontrar logo na entrada principal da Chácara de Santa Cruz, ao lado do cruzeiro, uma estrutura preparada especialmente para ele, viu, Maurício? Pois é, Reinaldo, estamos falando do Espaço Jovens Canção Nova, que celebra 2 anos com proposta renovada e dinamismo da evangelização. Entre uns e outros ajustes, o zelo para evangelizar. Prova disso é o Tiago, alcançado pela graça. Tinha um amigo, ele falou assim, cara, sabia que tem um grupo de oração que acontece no Espaço Jovem, que se chama Fontes, e é a mesma estrutura que a gente rezava, na liberdade do Espírito e tal, você vai gostar, aparece lá. E eu vim, gostei. Após isso, eu comecei a ajudar também nas atividades do Espaço Jovem. Espaço que completa no dia de Dom Bosco 2 anos. Espiritualidade, atendimento vocacional, fraternidade. Mais que um ponto de encontro, ambiente de transformação.
A evangelização, ela tem uma constante necessidade de inovação. E o jovem, ele também é atraído pela novidade. Então, a reforma, ela partiu dessa necessidade do jovem. Estamos abertos para acolher todos aqueles que passam aqui pela Chácara de Santa Cruz. Comece com os jovens. Esta foi a direção recebida por Padre Jonas Abib lá atrás, na década de 70. De lá para cá, a consolidação de um carisma fecundo, comprovado pela história. E quase 50 anos depois, este espaço inspirado no fundador da mais bela canção. E ele sempre foi aquele que desbravou, né? Ele foi à frente, ele começou coisas das quais muitas vezes muitos não acreditavam ou que não conseguiam compreender, mas ele tinha a ousadia que vinha do próprio Deus. E percebo que esse é um legado que nós precisamos carregar, né? Proposta moderna, sem perder, no entanto, a simplicidade da comunicação do Evangelho. Dimensão espiritual, nutrida a partir da oração, uns pelos outros, que sobe ao céu como estes balões. E aí, quando a gente vai correspondendo ao hoje, as portas vão se abrindo, ele vai ampliando os horizontes e nos mostrando, ó, vai por aqui, né? Ele vai confirmando isso através de sinais, pelos frutos que a gente começa a colher, a gente vai entendendo, olha, Deus está sinalizando pra gente que é por aqui. Mas a fidelidade no hoje é o segredo. Era um desejo de Padre Jonas Abib, que é filho de Dom Bosco, e suas pregações se transformaram em canal de vida e graça para muita gente. Marcas na história de quem semeou e viu a Canção Nova florescer e dar frutos de esperança pela fé. Tudo isso graças a você, sócio e benfeitor. Estamos com 98% na campanha de janeiro que termina hoje. Quem faz a diferença na evangelização é você. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. A festa litúrgica de São João Bosco foi celebrada aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Pertencente à família salesiana, a Canção Nova se espelha em Dom Bosco por meio dos ensinamentos deixados por Padre Jonas Abib. Na homilia, Padre Márcio exorta a seguir o exemplo de Dom Bosco, que deu passos para imitar Cristo durante sua vida. Eu não tenho dúvidas de que as obras que vieram também depois de São João Bosco, a obra que ele fundou, e a grande família salesiana, e a família salesiana da qual nós fazemos parte, nós também fazemos parte, nós também fomos chamados a cuidar. A relíquia de 1º grau, um pedaço do osso de Dom Bosco, esteve exposta para a veneração durante todo o dia no Santuário do Pai das Misericórdias. Porque desde jovem eu já conheci a obra dos salesianos e pude perceber ali um ambiente onde seja confiável. Então isso influenciou bastante na minha vida e quando eu vim para a Canção Nova, né, isso se alargou mais ainda porque eu fui conhecer mais ainda Dom Bosco, como ele era e vivenciar tudo aquilo que ele ensinou. Seminarista na Canção Nova, Rafael relata a proximidade com a missão de Dom Bosco, antes mesmo de entrar para a comunidade. Desde criança já cresci ouvindo os sonhos de Dom Bosco, ouvindo os projetos de Dom Bosco e com certeza eu não posso negar isso na minha raiz. Então, encontrando com a Canção Nova, eu ficava naquela dúvida, nossa, mas aí como que fica o meu amor a Dom Bosco e aos salesianos? Depois eu fui perceber que a Canção Nova também é família salesiana. O olhar de Dom Bosco para a educação se reflete no sistema de ensino adotado pelo Instituto Canção Nova. E assim como fundador dos salesianos, a proposta da escola idealizada por Padre Jonas Abib é formar bons cristãos e cidadãos honestos. Acho que toda a riqueza que tinha no coração de Dom Bosco veio no coração do Padre Jonas. E isso enriqueceu também a nossa comunidade. Embora o carisma dela seja a evangelização, mas o miolo dela é cuidar dos jovens. Tanto que tudo começou com os jovens, né? Desde a minha infância, olhar para Dom Bosco é recordar a figura de um pai bondoso, espelho do nosso Pai do Céu. E depois chegar aqui na Canção Nova também encontrar o Padre Jonas, esse pai bondoso. O que liga Padre Jonas a Dom Bosco é essa paternidade. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Ótima noite a você, nos vemos amanhã. Boa noite, paz para você.